Após receber carta branca do presidente Alessandro Barcelos, o técnico Alexandre Medina deve fazer algumas alterações, principalmente pensando na partida que já passou contra o Globo, porque basicamente já foi falado e a própria entrevista do Vitor Cuesta deixou nítido que os jogadores do Internacional, digamos que boicotaram o treinador, e o treinador vai fazer substituições e vai tirar algum desses preguiçosos. Pelo menos é isso que diz o próprio conselho de gestão, que deu carta branca para o Medina fazer o que quiser no elenco, e basicamente essa é a última chance do Medina. O jogo contra o Aimoré marca basicamente o ultimato para Medina. Mas vamos falar também sobre esse próprio presidente Alessandro Barcelos, que basicamente agora assume um cargo de vice-presidente de futebol, porque o Emílio Papaléu segue, mas o Emílio Papaléu ele segue com um cargo político. Realmente o cara que faz mesmo a função de vice de futebol no Inter nesse momento é o Alessandro Barcelos, e ele vai fazer algumas mudanças no vestiário, e já deixou muito claro, ele deu recados muito importantes para os jogadores na própria entrevista de ontem, onde disse que os próprios jogadores estão sem tesão de jogar no Inter. E vamos falar também sobre a negociação que avançou com o diretor executivo Alexandre Matos, um dos melhores executivos do mercado. O Inter começa a avançar pela sua negociação. Essas e muitas outras informações tu vai conferir aqui no vídeo de hoje. Só antes, não esquece de ter aquela ajuda aqui nesse vídeo, deixando o teu like, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas, e não esquece também de te inscrever nesse canal, porque metade das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas nesse canal. Então já aproveita e te inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo, e se tu quer receber mais informações do Inter, não esquece de virar membro aqui nesse canal, que virando membro tu entra dentro do grupo de WhatsApp, onde tu recebe várias informações do Inter exclusivas, antecipadas e bastidores do Internacional, que nem tudo eu posso falar em vídeo. Passado todos esses recados, então vamos abrir então com essas informações do Inter, que joga amanhã contra o Aimoré, e eu abro já com essa informação do Medina, que ainda no dia de ontem ficou na dúvida se ia ser demitido ou não, e o conselho de gestão decidiu que o Medina teria carta branca. Então o Inter basicamente vai dar autonomia para o Medina conseguir fazer algumas mexidas. E o que acho que ele vai fazer? Ele vai tirar jogadores que foram mal contra o Globo, e que inclusive que dá para dizer que estiveram sem tesão, como diz o próprio presidente Alessandro Barcelos. Visto isso, jogadores, por exemplo, como Moisés, Dourado, Vitor Cuesta, jogadores daquela espinha dorsal devem deixar o Inter pelo menos contra o Aimoré. Não dá pra gente prospectar um time ainda que deve ir a campo, uma tendência, até porque o treino de sábado eu acho que deve ser o crucial para basicamente decidir esse time, mas vai ser um time muito diferente do que enfrentou o Globo no último jogo do Internacional, onde marcou a eliminação na Copa do Brasil. Outra coisa, um relato agora pela parte dos jogadores, né? A informação da revista Colorada é que os jogadores não estão entendendo muito o estilo do Medina. Só que isso é um pouco contraditório, porque o Gabriel na entrevista disse que estão entendendo completamente, só que eles não estão conseguindo botar isso a campo. Só que muitos relatos dizem que como o Medina fala uruguaio, tem um portunhol um pouco ruim, alguns jogadores não conseguem compreender 100% o que ele quer para o time, e por isso que acaba, digamos, o time não entrando em campo da maneira que o treinador quer. Então basicamente um relato importante também, né, por parte agora do elenco do Internacional, que não consegue entender muito o que o seu treinador diz, até por causa que ele é um treinador estrangeiro, obviamente não dá para entender 100%, né? Só que daí também jogadores que já jogaram na Europa, como o caso do Edenilson, que jogou no Genoa da Itália, o treinador era italiano, era de outra nacionalidade, também não deveria entender. E aí como é que fazia? E conseguia jogar lá também. Isso aí é basicamente o motivo? Mas explica, mas não justifica. Outra informação que a gente tem que dar sobre o Alessandro Barcelos. Basicamente o Alessandro Barcelos agora vai entrar ativamente dentro do vestiário do Inter. O Papaléu vai ficar apenas para o cargo político, ou só para a parte política do Internacional. A parte do futebol mesmo, quem vai se meter agora é o Alessandro Barcelos. Basicamente ele que vai decidir tudo isso do Internacional, toda a pasta de futebol, ele que vai decidir, e basicamente ele deve fazer algumas alterações. A partir do dia de ontem, por exemplo, ele já mandou o Rodrigo Lindoso embora. O Lindoso está indo para o Ceará, o Inter ainda vai pagar uma parte dos salários, mas o Lindoso foi embora. O Heitor deve ser o próximo jogador. Existe o interesse de um time do Paraná que está
interessado no Heitor, e nos próximos dias o Heitor também deve deixar o Internacional, e já são mais de 2 jogadores. E mais jogadores agora, nos próximos dias ou nas próximas semanas, deve deixar o Inter que vai acelerar esse processo. O principal pessoa que fazia todo esse andamento do Inter de negociações, tanto para entrada de saídas ficarem lentos, era o Paulo Brax. Basicamente foi ele, digamos, o culpado pela Conselho de Gestão por ter ficado demorando em muitas questões do Inter de negociações, tanto de entradas como saídas. E agora que o Paulo Brax saiu, o Inter vai se agilizar bastante, vai contratar bastante, vai contratar o mais rápido possível, antes do início do Campeonato Brasileiro, já sabe que se complicou e vai ter mais saídas. O Inter vai ter saídas de jogadores importantes, inclusive, jogadores, o Inter agora já conversou com o próprio Capo, o próprio presidente falou isso na entrevista, conversou com o David Bandeira, que é o gerente de mercado, basicamente é o chefe do Capa, e vão prospectar permutas, jogadores saindo, proposta para jogadores sair, e entre outras coisas. E eu já emendo com essa informação, que é o Alexandre Matos, né, que é um dos melhores executivos de futebol do futebol brasileiro. Ele junto com o Rodrigo Caetano, para mim, são dois executivos assim muito parecidos, e o Inter avançou nas negociações com o Alexandre Matos. Nesse momento ele está no Atlético Paranaense, é um executivo muito interessante, ele é muito ativo no mercado, ele é muito rápido nas negociações. A gente pode ver, por exemplo, ele está menos de 3 semanas no Atlético Paranaense, ele já trouxe 2 negociações, o Marlos, que veio do Shakhtar, que é um jogador extremamente interessante, um jogador que sobraria no Inter, e conseguiu diminuir o salário do Marlos para 250 mil para ele poder jogar no Atlético Paranaense. E além disso, ele trouxe o Coelho, que é aquele ponta que joga no Bragantino, por 2 milhões de dólares, pelo mesmo preço que do Palacios. Eles trouxeram um dos destaques do Red Bull Bragantino por um preço muito interessante, apenas em 3 semanas de trabalho do Alexandre Matos lá no Atlético Paranaense. O impeditivo do Alexandre Matos vir nesse momento, né, e apesar de não ser um impeditivo, porque pode ser que ele venha, a negociação avançou, a direção tá otimista que possa conseguir esse nome, inclusive fez uma oferta salarial pro Matos muito maior do que ele ganha no Atlético Paranaense, é o fato que o Matos está controlando pro Atlético Paranaense virar SAF, ele está controlando o projeto pro Furacão virar uma SAF, e isso seria um impeditivo para ele vir nesse momento. Mas, como o Inter fez uma proposta melhor, o projeto é melhor, existe boas possibilidades de ele ser o novo executivo do Inter, e eu espero que ele seja, porque ele é um bom executivo e ele é muito rápido. Eu tenho certeza que quando ele chegar mais de uma semana, a gente vai ter já negociações muito bem avançadas no Internacional, tá bom? Então, esses foram os vídeos, eu espero ter gostado. Deixa aquele teu gostei, te inscreve no canal, ativa as notificações. Eu volto agora amanhã com novas informações do aqui no Internacional. E não esquece de ir aqui na descrição e conferir nossos parceiros. Não esquece no primeiro link e comprar um ativo ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Um comprimido do ativo dura mais de 4 dias. É um estimulante 100% natural para homens de todas as idades. Ele melhora ainda mais a tua performance nos momentos entre 4 paredes. E não esquece de ir no segundo link na descrição e conferir com a galera da Digital Money. A Digital Money ela pode antecipar o teu FGTS de até 12 anos. E lembrando, a simulação é de graça, então não custa nada, e vai no telefone que tá aparecendo na tela ou no segundo link na descrição, e lá tu vai ser direcionado pro WhatsApp deles, onde vai fazer a tua simulação, que é de graça. Então fala aí com a galera da Digital Money, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui!